Legal. Pessoal, hoje eu separei um assunto tecnicamente inédito. Ele não é revisão do que a gente viu no primeiro semestre, mas é quase. Por quê? Porque ele é uma extensão. Ele é um assunto que o Enem tem cobrado bastante nos últimos anos e que ele é bem fácil de fazer. Mesmo a gente ainda não tendo feito, vai dar para fazer ele tranquilamente agora com vocês. O nome do assunto, como já está escrito aí, é vazão volumétrica. O que é essa tal dessa vazão volumétrica? Ela mede o volume de um certo fluido, seja ele líquido, seja ele gasoso, que passa em uma certa zona num dado intervalo de tempo. Então, vazão volumétrica é aquilo que mede a transferência de um volume dentro de um certo intervalo de tempo. Então, é o volume que vai ser transferido em um certo intervalo de tempo. Esse volume, seja de líquido ou seja de gás, ele pode ser medido em metro cúbico, em litros ou em centímetros cúbicos. Lembrando que centímetro cúbico e mililitros são a mesma coisa. Já esse tempo em que esse volume vai ser transportado, ele poderá ser medido em horas, em minutos ou em segundos. E aqui eu já deixei pronto para vocês as relações que a gente pode usar. Quando eu quiser mudar de metro cúbico para litro, basta multiplicar por 1000. Quando eu quiser mudar de litro para centímetro cúbico ou mililitros, também multiplica por 1000. O caminho inverso eu divido por 1000, certo? Agora aqui, quando eu quiser mudar de horas para minutos, multiplica por 60, e de minutos para segundos, multiplica por 60. O caminho inverso eu divido por 60. Então deixa eu esclarecer para vocês, para ficar bem bonitinho, como é que funciona a vazão. Eu vou te dar um exemplo dessa ideia de transferência de volume dentro de um certo tempo. Aqui em casa eu tenho uma caixa, um reservatório de água, e a minha bomba consegue encher essa caixa d'água em 20 minutos. A capacidade da minha caixa d'água são 1000 litros. Então eu tenho uma caixa d'água que suporta 1000 litros de água com a sua capacidade total. E a minha bomba consegue puxar água pelo encanamento e encher essa caixa no tempo de 20 minutos. O que essa bomba faz? Ela transfere água do poço para a caixa d'água. Como é essa transferência? Ela transfere 1000 litros de água em 20 minutos. Então veja que aqui eu tenho um valor de volume, que é esse Vzão aqui, ó, 1000 litros, e aqui eu tenho um intervalo de tempo onde esse volume é transferido, que no caso são 20 minutos. Se eu dividir esses 20 minutos, esses 1000 litros por 20 minutos, eu vou saber qual é a vazão que a minha bomba consegue causar. Então, 1000 litros em 20 minutos, basta dividir aí, ó, 20 por 1000, melhor, 1000 por 20, perdão. Então, eu posso cortar 0 com 0, ficaria 100 por 2. A resposta é 50 litros por minuto. Então, a vazão dessa bomba que eu tenho aqui é uma vazão de 50 litros por minuto. Ela tem a capacidade de transferir 50 litros de água do poço para a caixa a cada minuto. Então, tudo que transferir volume no tempo receberá o nome de vazão. O símbolo da vazão volumétrica parece esse zero cortado, que é uma letra grega, é o φ. Ele é a razão entre o volume transportado e o tempo gasto para transportar esse volume. Se eu quisesse mudar isso de litros por minuto para qualquer outra unidade, bastaria usar esse sistemazinho aqui no lado para converter e transformar. Beleza? Bem fácil, né? Um negócio bem tranquilo mesmo, bem facilzão de entender. Vamos resolver exercício então? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui?
Com o exemplo que eu usei, deu para sacar? Por exemplo, você pode, na sua casa, medir a vazão da torneira da sua casa, seja do banheiro, da pia. Como é que você faz isso? Você vai lá e pega uma garrafa PET de 2 litros, coloca na torneira encaixada e abre toda a torneira. E aí você vai conferir quantos segundos leva para aquela garrafa ficar totalmente cheia. Certo? Eu já fiz isso aqui na minha casa e o resultado foi o seguinte. Eu peguei lá, só para mostrar para você. Eu fiz isso na minha casa. Eu fui lá, abri a torneira, coloquei a garrafa PET embaixo lá de 2 litros, desenhando uma garrafa aqui bem torta, bem rápido, tá? E com a torneira aberta a toda potência, a toda vazão, eu consegui encher esses 2 litros de água no tempo aí de 10 segundos. 10 segundos. Então, qual é a vazão da minha torneira? Se eu for fazer essa conta para a torneira, eu vou ter 2 litros em 10 segundos. Isso aí dá 0,2 litros por segundo. Só que 0,2 litros são 200 ml. Então a minha torneira ela tem uma vazão de 200 ml por segundo. 200 ml é aquele copozinho americano de vidro. Ou seja, ela consegue encher um copo daquele em apenas 1 segundo. Então veja que é uma quantidade grande de água para 1 segundo. Por isso que a gente não deve escovar os dentes, enquanto estar escovando os dentes, deixar a torneira aberta, porque isso desperdiça muita água. Tá legal? Então vamos lá para as questões. Olha só a questão de número 1. Uma caixa d'água tem 2,4 metros cúbicos de volume. A caixa está vazia e uma torneira começa a enchê-la a uma razão constante de 15 litros por minuto. O tempo em que a torneira deve ficar aberta para que a caixa fique cheia é... Então vamos ver. Olha só. Nessa situação, a pessoa tem uma caixa d'água e essa caixa tem uma capacidade de 2,4 metros cúbicos. A pessoa vai ligar uma torneira para abastecer essa caixa. E essa torneira tem uma vazão que é da ordem de 15 litros por minuto. Quanto tempo vai levar para que essa torneira pegue essa caixa que está totalmente seca e encha ela por completo? Bom, o volume que nós queremos preencher é um volume de 2,4 metros cúbicos, que é o volume da caixa. E a vazão que nós temos disponível para isso é uma vazão de 15 litros por minuto. Aqui eu tenho um pequeno problema. Eu até posso encontrar esse tempo usando a equação da vazão. Vazão, volume por tempo. Se eu já sei o volume e sei a vazão da torneira, eu posso calcular o tempo. O meu problema é que aqui eu tenho litro e aqui eu tenho metro cúbico. E eu não posso misturar. Ou eu ponho tudo em litro, ou eu ponho tudo em metros cúbicos. E lá naquele quadro anterior, eu mostrei para você que 1 metro cúbico, para ir para litro, basta multiplicar por 1000. Então, para eu mudar de metro cúbico para litros, basta multiplicar por 1000.
Então aqui eu teria que multiplicar esse 2,4 metros cúbicos por 1.000 para ter uma resposta em litros. 2,4 vezes 1.000 dá 2.400. Então, agora que eu tenho o volume que era em metro cúbico num valor em litros, eu posso usar junto com essa vazão, na nossa formulazinha aqui, para descobrir quanto tempo vai levar para essa caixa ficar cheia. Então, siga-me. A vazão é 15. O volume a ser preenchido, 2.400. E o tempo que vai ser gasto, a gente ainda não sabe. Se queremos esse tempo, vamos ter que passar ele lá para cima multiplicando. Então, esse intervalo de tempo vai ser 2.400. Quando ele passar lá para cima, ele vai ficar multiplicando 15. Como eu quero ele sozinho, o 15 vem para o outro lado, dividindo. 2.400 dividido por 15. Vamos lá. Quanto é que dá 2.400 por 15? Bom, eu posso simplificar isso daqui pelo seguinte. Primeiro que os dois terminam em 0. Aliás, um termina em 0 e o outro em 5. Então, eles seriam divisíveis por 5. Só que bem aqui, se eu considerar só esse 24, sem ser 2.400, e o 15 abaixo, eu vejo que dá para simplificar por 3, tanto em cima quanto embaixo. Aqui em cima ficaria 8, com 2 zeros, 800, e embaixo ficaria 5. Certo? Então, eu teria 800 dividido por 5. Quanto é que dá isso? 8 por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5, para 8 faltam 3. 3 não dá, baixa 0. 30 por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30, resta 0. Esse 0 dividido por 5 vai dar 0. Então, essa resposta dessa divisão vai dar 160. 160 o quê? Perceba que o nosso tempo aqui estava em minutos, né? Na vazão. Se aqui eu tenho litro e litro, e aqui eu tenho minuto, esse tempo só vai poder sair em minutos. Então, nós temos 160 minutos para que toda essa caixa fique preenchida pela água com essa torneira aberta. Bom, se você olhar as respostas lá, todas estão mostrando o tempo com uma parte em horas e uma parte em minutos, se bem que tem alguns que estão totalmente em horas. Ou seja, nós vamos ter que transformar esses 160 minutos para horas. E aí você deve lembrar o seguinte, lá nós tínhamos que de hora para minuto multiplicava por 60. Então, de minuto para horas, nós vamos dividir por 60. Olha só. Temos lá 160 dividido por 60. Aqui, se eu colocar 2, 2 vezes 60 dá 120. De 120 para 160 faltam 40. Eu vou dividir 40 por 60? Não, porque é menor. Eu teria que acrescentar um zero e uma vírgula. Só que a nossa conta para aqui por quê? Porque isso aqui, que representa a parte inteira da divisão, é o nosso valor do tempo em horas. E esse resto que sobrou aqui, que a gente não dividiu, é o valor do tempo em minutos. O que eu estou querendo te dizer? Estou querendo te dizer que 160 minutos são 2 horas e 40 minutos. Ou, se você preferir, colocar aqui um mais. Beleza? Professor, eu tenho um jeito mais fácil e mais rápido de fazer isso aí. Ó.
Como aqui eu tenho 160 minutos e cada hora são 60 minutos, eu vou somar 60 mais 60. Então aqui eu tenho 1 hora mais 1 hora, já deu 120. Para 160 falta 40, que vai ser o meu valor em minutos. Beleza. Se você fez assim, tá ótimo também. Vai chegar no mesmo resultado. Tranquilo? Então a nossa resposta seria a alternativa C. Eu imaginei que vocês teriam feito isso. Só que aí, deixa eu dar um conselho para vocês bom. Quando nós tivermos valores de tempo pequenos, como esse aqui, fazer desse jeito vai ser bem tranquilo mesmo. Mas se você pegar um valor grande, aí a melhor coisa a fazer é essa técnica aqui, que eu coloquei bem aqui. Você divide, a parte inteira da divisão é o valor em horas, e o resto que sobrar, que não der mais para dividir, vai ser o valor em minutos. Beleza? A gente vai até fazer uma questão agora que envolve um número maior. Tá legal? Isso, não, mas é aquilo que eu falo, é bom você sempre ter dois modos de fazer diferentes para você confirmar o outro, para você ter certeza da sua resposta. Legal? Então, em 2 horas e 40 minutos, essa caixa estaria cheia, de acordo com a vazão dessa torneira aí. Vamos aí fazer a questão de número 2. Para encher de água um tanque, cuja capacidade é 900 litros, foi providenciada uma torneira que, quando aberta, apresenta uma vazão de 800 mililitros de água por minuto. Com o tanque vazio, a torneira foi aberta às 20 horas e 30 minutos para encher. O término do enchimento do tanque se deu no dia seguinte. Que horas? Então, Karina ligou lá a torneira dele. Ela tem essa vazão aqui, ó, 800 mililitros de água por minuto. E para encher esses 900 litros do tanque, ele deixou ligada de 8 horas e 30 minutos da noite até o dia seguinte. Que horas acabou de encher? Bom, vamos lá. Então, nesse caso aqui, nós temos os seguintes dados. O volume que deve ser preenchido no reservatório é um volume de 900 litros. E para isso, usaremos uma torneira que tem uma vazão de 800 mililitros por minuto. Eu quero saber que horas vai acabar de encher. Eu sei que começou a encher 8h30. Antes de eu me preocupar com a hora que vai acabar, eu preciso encontrar quanto tempo essa torneira com essa vazão vai conseguir encher, ou vai levar para encher esse reservatório aí. Só que aqui a gente tem um problema parecido com aquele de antes. Aqui eu tenho litro e aqui eu tenho mililitros. Só que você deve lembrar o quê? Que para ir de litro para mililitro, a gente multiplica por 1000, né? Vezes 1000. Mas eu também tenho outra possibilidade. Eu tenho a possibilidade de vir de mililitros para litros, que aí já seria dividir por 1000. Ou seja, para continuarmos isso aqui com a equação da vazão, que é o volume dividido pelo tempo gasto, nós não podemos misturar mililitros com litros. Ou tudo em litro, ou tudo em mililitros. O que você preferir, o que for melhor e mais fácil para você. Tá legal? O detalhe é, quando colocarmos tudo na mesma unidade, o tempo inevitavelmente vai sair em minutos. Eu sempre acho multiplicar
mais fácil do que dividir. Não sei como vocês pensam. Então eu vou mudar aqui de litros para mililitros. Então 900 litros vai dar 900 vezes 1000, vai dar 900 mil mililitros. Agora que o meu volume está em mililitros e a vazão está em mililitros por minuto, eu vou calcular quanto tempo em minutos vai levar para encher o reservatório usando a equação da vazão. Então me acompanhe. Vamos ter o seguinte. Professor, mesmo que eu não tenha a fórmula da vazão, dá para resolver. Sabia disso? Você não precisa decorar essa fórmula. Você pode fazer uma regra de 3. O que a vazão conta? Ela conta que a torneira libera 800 mililitros de água a cada 1 minuto. Então, se eu tenho para encher um volume de 900 mil mililitros, quantos minutos isso levaria? Aí eu vou escrever aqui ΔT. Você pode chamar de X, se você quiser, não tem problema nenhum. Eu vou escrever ΔT só para me lembrar que é tempo. Aí você vai lá e faz meios por extremos. Vai dar o mesmo resultado de que se você usasse a fórmula aqui. Então, bora ver? Eu vou ter ΔT vezes 800 igual a 900 mil vezes 1. ΔT vai ser 900 mil vezes 1 dá 900 mil, dividido por 800. Agora eu posso cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Aqui vai virar 9.000 e aqui vai ser 8. Quantos minutos isso vai dar para a gente? Bom, vamos ver. 9.000 dividido por 8 dá quanto? 9 por 8 dá 1. 1 vezes 8. Deixa eu só colocar isso aqui mais pertinho, que vai dar um número grande. 9 por 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. Para 9 falta 1. Como 1 não dá para 8, desce um zero. 10 por 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. Para 10 faltam 2. Como não dá por 8, desce um zero. 20 por 8, 2. 2 vezes 8 dá 16. Para 20 faltam 4. Eu ainda tenho um zero lá em cima. Como 4 não dá, eu desço esse zero. 40 por 8 é 5. 5 vezes 8 dá 40. Então aqui não sobra nada, eu tenho uma divisão exata. Nesse caso, aqui eu vou ter 1125. E veja, como aqui é mililitros por minuto, esse tempo vai sair em minutos. Ou seja, vai ser preciso um tempo de 1125 minutos para que essa torneira encha completamente esse reservatório. Agora que nós já sabemos quanto tempo leva isso daí, agora sim nós vamos nos preocupar em saber que horas esse reservatório vai ficar cheio. A questão fala que o reservatório começou a encher às 20 horas e 30 minutos de um determinado dia. E ela própria já diz que ele vai ficar cheio só no outro dia. Ou seja, depois de mais 1125 minutos ele vai ficar cheio. Que horas do dia seguinte ele vai ficar cheio? Primeiro, como aqui eu tenho horas e minutos, eu tenho que transformar esse valor aqui, que está totalmente em minutos, para um valor em horas e minutos. Veja que se nós fôssemos fazer a nossa técnicazinha de somar de 60 em 60 aqui,
daria um baita trabalhão. É por isso que agora nós vamos usar a ideia para mudar de minutos para horas, a gente vai dividir por 60. Tá legal? Então a gente vai ter 1.125 dividido por 60. E aqui, pessoal, quando você for fazer isso, você não pode simplificar, viu? Ah, professor, aqui termina em 5, aqui em 6, eu vou simplificar por 5 desse lado, por 5 do outro e tal. Não pode. Você tem que dividir inteiro do jeito que está aí, tá bom? Então, bora lá. Aqui, 1 não dá por 60, 11 não dá por 60, eu vou ter que pegar 112, tá? 112 por 60. Se eu colocar aqui 2, vai dar 120, vai passar. Então, é 1. 1 vezes 60 dá 60. Para chegar em 112, falta quanto? Bom, 60 mais 40 dá 100. 40 mais 12, aí 100 mais 12, 112. Então, aqui vai ser 52. Porque 60 mais 52 dá 112. Como 52 não dá por 60, eu vou baixar esse 5. 525 por 60. Bom, bora pensar um pouco. Aqui, 525 é menor que 600. Então, não vai dar 1, não vai dar 10 aqui não. Se eu colocar por 9, 9 vezes 60. 9 vezes 0 dá 0. 9 vezes 6 vai dar 54. Então, vai dar 540. Vai passar de 525. Vamos tentar 8. 8 vezes 0 vai dar 0. 8 vezes 6 vai dar 48. 480, beleza. Então, aqui dá 8. 480 para 525. Aqui mais 20, 525. Está aqui, 45. Como 45 é menor que 60, eu não vou dividir mais. Chegou no final minha conta. E lembra que eu falei antes? Essa parte inteira é o valor em horas e o resto da divisão é o valor em minutos. Então, meus amigos, acabamos de descobrir que 1.125 minutos são 18 horas e 45 minutos. Então, aqui nós temos que somar 18 horas e 45 minutos. Para descobrirmos que horas no dia seguinte esse reservatório estará cheio. Então, é só fazer a soma. Só que qual é o detalhe que nós temos que ficar atentos? Aqui eu já tenho 20 horas e 30, né? 8h30 da noite. Quanto tempo falta para dar meia-noite? Porque de meia-noite para lá, já é outro dia. Certo? Então, vamos lá. Nós temos lá 20 horas e 30 minutos. Quanto tempo eu tenho que somar aí para eu chegar em meia-noite, que seria 24 horas, né? 24 horas, meia-noite. Bom, aqui eu vou colocar 30 minutos. Então, se eu somar aqui 30 minutos mais 30 minutos, vai dar 1 hora completa. Eu já vou ganhar uma unidade aqui. Ó. Eu já vou para 21 horas. E de 21 horas até 24, faltam 3 horas. 21 mais 3 dá 24. Então, aqui faltam apenas 3 horas e 30 minutos para dar meia-noite e passar para o outro dia. Então, é esse valor aqui, ó, que eu vou subtrair bem aqui, nas minhas 18 horas e 45 minutos.
Porque depois de passadas essas 3 horas e 30 minutos, eu já estou no dia seguinte. E o relógio já começa do zero, tudo de novo. Então, bora lá. 18 horas, 45 minutos, menos 3 horas e 30 minutos, que foi o tempo necessário para acabar o dia anterior, vai dar 45 menos 30 dá 15, 18 menos 3 dá 15. E aqui está. Esse é o horário que o reservatório vai estar cheio no dia seguinte. Seria equivalente à resposta da nossa letra A. Às 15 horas e 15 minutos do dia seguinte, o reservatório estará completamente cheio. Beleza? Se tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Se precisar, eu explico tudo de novo, do zero e até mesmo de outro modo, para a gente ficar bem entendido. Legal? Vou colocar aqui para ver melhor. Pois é, essa foi um pouquinho mais complexa por causa dessa sacada, né? Que tu tem que somar o tempo para o dia seguinte, mas tu tem que lembrar que meia-noite já o relógio vai para o zero, né? E começa tudo de novo. Mas deu para sacar, né? Maneiro. Então, meus amiguinhos, agora que a gente já viu como é que funciona a vazão, eu vou mostrar para vocês como é que ela aparece no Enem. Esse assunto tem caído muito no Enem, é um assunto que tem tido uma certa recorrência. E é bom porque, em teoria, em tese, né, ele não é um assunto difícil. Ele é um assunto até bem fácil. Então a gente vai pegar aqui a questão de número 8, que fala o seguinte. Uma pessoa, lendo o manual de uma ducha que acabou de adquirir para sua casa, observa o gráfico que relaciona a vazão na ducha com a pressão, medida em metros de coluna de água, que é o famoso MCA. Então está aqui o gráfico, pessoal. Como é que funcionam esses gráficos? O MCA é quantos metros a água se encontra no reservatório acima do nível onde ela vai sair no registro, que nesse caso é a ducha. Então, por exemplo, para a gente se situar, se eu tiver aqui, por exemplo, uma pressão de 4 metros de coluna de água, a vazão no chuveiro vai ser de aproximadamente 10 litros por minuto. Então, para a pressão de água 4, o chuveiro libera aí 10 litros por minuto. Por exemplo, se eu pegar aqui o 8, se eu tiver 8 metros de coluna de água acima do nível do chuveiro, esse chuveiro vai liberar aproximadamente 14 litros de água por minuto. Então, a quantidade de água que sai no chuveiro, que é a vazão, vai depender de qual é a altura da coluna de água no reservatório acima desse chuveiro. Tá legal? Então, vamos continuar. Nessa casa residem 4 pessoas. Cada uma delas toma um banho por dia, com duração média de 8 minutos, permanecendo o registro aberto com vazão máxima durante esse tempo. A ducha é instalada em um ponto 6 metros abaixo do nível da lâmina de água que se mantém constante dentro do reservatório. Ao final de 30 dias, esses banhos consumirão um volume de água em litros igual a quanto? Aqui a gente já tem uma informação importante. Mas antes de eu colocar essa informação, eu vou pôr aqui para nós mais ou menos um esboço gráfico do que seria isso. É como se nós tivéssemos lá o reservatório de água, aí a tubulação. Nossa, ficou feio esse tubo aqui. A tubulação. E aqui a ducha,
que é o nosso chuveiro onde a água vai sair. Então essa água vai sair aqui, vai percorrer o cano, tudo, o encanamento todo. E o que é essa medida? A medida do MCA é essa distância aqui entre a lâmina de água livre, lá no reservatório, a superfície livre da água, e a altura onde ela vai sair no chuveiro. Qual é a primeira informação importante? Aqui diz o seguinte, ó, a ducha é instalada em um ponto 6 metros abaixo do nível da lâmina. Então, essa lâmina de água, que é a superfície de água livre. Então, aqui nós temos 6 metros de coluna de água acima dessa ducha. O que esses metros me representam? Eles estão dizendo que a pressão na ducha é de 6 MCA. 6 metros de coluna de água. Se essa pressão é de 6 MCA, eu acabei de descobrir com o gráfico qual é a vazão na ducha. É só voltar lá no gráfico e vem aqui, ó, pressão estática, 6 MCA. Corro no gráfico, cheguei nele, agora eu ando para o lado. E eu encontro o valor 12. Então, para esses 6 metros de coluna de água, a nossa ducha está liberando 12 litros por minuto. Está com uma vazão de 12 litros por minuto. A pergunta da questão é: ao final de 30 dias, esses banhos consumirão um volume de água em litros igual a quanto? Bom, lembra que a gente pode resolver isso por regra de 3? A gente acabou de descobrir que para essa pressão, essa ducha está liberando 12 litros de água para cada 1 minuto que ela fica aberta. Se eu quero saber quantos litros vão gastar em um mês, eu preciso saber o tempo em minutos que essa ducha permanece aberta por mês. Para isso, a gente vai fazer uma continha bem rápida. Olha os dados que a questão mostra para nós. Nessa casa residem 4 pessoas. Então, eu vou colocar aqui um 4, representando o número de pessoas, tá bom? Cada uma delas toma um banho por dia. Então, eu vou colocar aqui 4 vezes 1, onde esse 1 representa o número de banhos que cada pessoa toma por dia. Com duração média de 8 minutos. Opa, vou colocar aqui vezes 8, que é o tempo que cada banho desse dura. Lembrando, isso aqui tudo é para um dia. 4 banhos por dia, né? Cada pessoa toma um banho de 8 minutos. Como eu quero para 30 dias, eu tenho que multiplicar isso aqui por 30 e ver quanto vai dar. Se eu fizer aqui, ó, 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 8 dá 32. 32 vezes 30 vai dar quanto? 0, 0. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 960 minutos. Esse é o tempo que esse chuveiro, que essa ducha, fica ligada por mês. Agora que eu já sei disso, eu vou colocar bem aqui, na nossa regrinha de 3. Se a ducha libera 12 litros de água para cada 1 minuto que ela fica ligada, e no mês ela vai ficar 960 minutos ligada ao total, isso vai dar aí X litros de água. Aí você vai lá e vai fazer sua regrinha de 3. Então, você vai ter x vezes 1 igual a 12 vezes 960. X vezes 1 dá x. Quanto é que dá 12 vezes 960? 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 9 dá 18, com 1, 19. 1 vezes 0 dá 0.
1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 9 dá 9. Soma tudo, né? 0 mais 0 dá 0. 2 mais 0 dá 2. 9 mais 6 dá 15. Fica 5, vai 1. 1 mais 9 dá 10 com 1. 11. 11.520 litros. Essa é a quantidade de água que essa casa consome em um mês. É muita água só para banho, viu? Para 4 pessoas, nossa, é água demais só para banho. Só que a questão fala, né, que eles têm a imprudência de deixar a ducha o tempo todo aberta durante esses 8 minutos. Isso é um crime. Só para você ter uma noção, uma caixa d'água são 1.000 litros de água. Uma caixa grande. Esses caras gastam mais de 11,5 caixas d'água só para tomar banho no mês. Sem contar água para lavar roupa, sem contar água para fazer comida, sem contar nada disso. Uma família de 4 pessoas. Isso que ainda toma um banho só, né, Jean? Isso é um banho só. Por isso que eu sou fã da VTube. Ela economiza água num nível absurdo. Então, tem meus parabéns, né? Tô de brinques, como diria Léo Lins. Vamos lá. Vamos para a próxima questão do Enem. A resposta dessa daqui, portanto, seria letra C. Letra C. Essa daqui também caiu no Enem. Questão muito boa. Tem um texto chamado Rei dos Rios. É a questão número 7. Fala o seguinte. Com base em imagens de satélite e em uma pesquisa de campo na Cordilheira dos Andes, cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais concluíram que o rio Amazonas é 592 quilômetros maior do que se supunha, tornando-se assim, além de o mais caudaloso, o rio mais longo do planeta. Pode crer, Lailinho, o Enem é um negócio que é para interpretar texto mesmo, pura interpretação de texto. Aí aqui nesse quadrozinho, nós temos informações sobre o rio. Volume de água despejado no mar, 200.000 metros cúbicos por segundo. O suficiente para encher a Baía de Guanabara em 4 horas. De acordo com os dados do quadro, que mostra o volume de água que é despejado no mar pelo rio Amazonas, conclui-se que o volume de água da Baía de Guanabara em metro cúbico pode ser expresso por... Essa questão é o seguinte, pessoal. Para melhorar o nosso entendimento, imagina que o rio Amazonas é um rio que está correndo dentro de um tubo. Tá? Uma quantidade de água que está correndo dentro de um tubo. E imagina que a Baía de Guanabara é uma bacia, que no momento está vazia. Se esse rio Amazonas, que está correndo dentro desse tubo, fosse usado para encher essa bacia aí, que é a Baía de Guanabara, com a vazão que ele tem, que é uma vazão de 200.000 metro cúbico, ou metros cúbicos por segundo, levaria 4 horas de tempo para encher a Baía de Guanabara. Eu quero saber qual é o volume da Baía de Guanabara em metros cúbicos. De novo, eu posso usar aqui regra de 3. Se ele tem uma vazão de 200.000 metros cúbicos a cada 1 segundo, e ele leva aí 4 horas para encher a Baía de Guanabara, qual é o volume dessa baía? Aqui eu só tenho um probleminha que eu tenho que resolver. Se eu quero esse x em metro cúbico, igual como está aí em cima, eu coloquei ele no lugar correto. Mas para que ele saia em metros cúbicos, esse tempo aqui que está em horas terá que ser dado em
segundos. Não posso misturar hora com segundo. Isso aqui é fácil, né? Mostrei ainda agora, né? De hora para minuto, multiplica por 60. De minuto para segundos, multiplica por 60. Então, eu posso dizer que 1 hora são 60 vezes 60 segundos, certo? E isso dá o seguinte: 1 hora, 6 vezes 6 dá 36. Acrescentando os 2 zeros, 3.600 segundos. Então, 1 hora são 3.600 segundos. Ou seja, eu posso refazer essa regrinha de 3 assim, ó. 200.000 metros cúbicos estão para 1 segundo, assim como x, que é o volume da Baía de Guanabara, está para 4 horas, que seria 4 vezes 3.600 segundos. Agora, meus amigos, é só fazer aí meios por extremos e achar o resultado. Só que antes disso, se você olhar aqui as respostas, perceba que todas elas estão dadas em produtos de potência de base 10. Ou seja, essa quantidade enorme de zeros que nós estamos vendo aqui, nós vamos logo transformá-las para a notação científica. Por exemplo, vamos escrever de novo esse negócio assim. 200.000 eu vou fazer 2 e multiplicar por 10. E a quantidade de zeros que acompanha o 2 vai ser a potência do 10. 1, 2, 3, 4, 5. Então é 2 vezes 10 à quinta. Isso para 1 segundo. X. Aqui eu tenho, só aproximar mais esse x aqui. 4 vezes 36. Aqui eu vou ter 4 vezes 36. Vamos multiplicar logo. 4 vezes 6 dá 24. Vão 2. 4 vezes 3 dá 12. Com 2, 14. E esses dois zeros, eu vou fazer aqui um 10. E o número de zeros vai ser a potência desse 10. Beleza? Então, 4 vezes 3.600 é a mesma coisa que 144 vezes 10 ao quadrado. E agora sim, meios por extremos. Sempre procure começar pela incógnita. X vezes 1 igual a 2 vezes 10 à quinta vezes 144, 10 ao quadrado. X vezes 1 dá x. Aqui multiplica número por número. 2 vezes 144 vai dar 288. E aqui, 10 elevado à quinta vezes 10 ao quadrado. Potência de base 10 multiplicada por potência de base 10. Repete a base, que é 10. Como é multiplicação, soma os expoentes. 5 mais 2, 7. Então, essa seria a nossa resposta. 288, 10 à sétima metros cúbicos. Tem essa resposta lá? As 3 respostas que têm um número parecido são resposta C, D e E. E não é 288, é 2,88. Para que o nosso 288 se transforme num 2,88, a vírgula dele tem que andar 2 casas para a esquerda. Porém, quando eu movo a vírgula de um número que está multiplicando uma potência de base 10 para a esquerda, eu tenho que adicionar
o número de movimentos na potência. Se eu andei 2 para a esquerda, aqui eu vou somar 2. E a nossa resposta final, então, será 2,88, 10 elevado a 7 mais 2, 9. 2,88, 10 a nona metros cúbicos. Aí sim, resposta da letra C, de chapéu. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Interpretação de texto. Interpretação de texto. E muita transformação, né? O Enem, tanto em física quanto em matemática, ele pede muita transformação de unidades e medidas. Deixa eu ver que horas são. Nós temos aí 5 minutos. Vamos resolver aí o número 9. Aí a gente encerra e as outras que faltaram eu vou gravar no vídeo extra para vocês. Legal? Olha aí o que diz o número 9. Eu mesmo fiz essa questão hoje à tarde. Achei uma boa ideia. O índice pluviométrico refere-se à quantidade de chuva por metro quadrado em determinado local e em determinado período. O índice é calculado em milímetros. Se dissermos que o índice pluviométrico de um dia em um certo local foi de 2 milímetros, significa que se tivéssemos nesse local uma caixa aberta com 1 metro quadrado de base, o nível da água dentro dela teria atingido 2 milímetros de altura naquele dia. Quando escutamos que choveu 7 milímetros na cidade, por exemplo, significa que essa seria a altura média alcançada pela água a partir do chão, na área total da cidade, em determinado período de tempo. Se em determinado dia, durante 20 minutos de chuva em Santa Cruz de Minas, com área de 3,565 km², o índice pluviométrico registrado foi de 4 milímetros, podemos afirmar que a vazão da chuva que caiu foi de... Interessante. Então o carinha está falando o seguinte, ó. Nós temos uma cidade, Santa Cruz de Minas, e a área dessa cidade é de 3,565 km². A chuva que caiu foi registrado um índice de 4 milímetros, ou seja, essa área ganharia uma lâmina de água de altura 4 milímetros. Isso porque choveu durante um tempo de 20 minutos. Eu quero saber qual foi a vazão da chuva nesse dia. Bom, vazão é volume por tempo. Eu já sei quanto tempo durou a chuva, que foram 20 minutos. Agora eu preciso saber qual é o volume de chuva que caiu nesse dia. Pelo índice pluviométrico dado, que são 4 milímetros, para eu calcular o volume de chuva que caiu, basta multiplicar a área da cidade pela altura do índice pluviométrico, que são 4 milímetros. Nesse caso, teríamos 3,565 km² vezes 4 milímetros. Só que nós vamos colocar isso, não posso misturar quilômetro quadrado com milímetro.
Então, nós vamos mudar esse quilômetro quadrado para metro quadrado e esse milímetro para metro, para que o nosso volume saia em metro cúbico. Já que esse tempo vai ficar em minutos, teremos metros cúbicos por minuto. Certo? Que, aliás, é as unidades de medida da resposta. Como é que muda de quilômetro quadrado para metro quadrado? Bom, 1 quilômetro são 1000 metros. Então, como é quilômetro quadrado, seria 1000 ao quadrado. Ou seja, o nosso volume seria 3,565 vezes 1000 é 10 a terceira metros ao quadrado. E milímetro são 10 a menos 3 metros cúbicos. Perdão, 10 a menos 3 milímetros. Então, aqui nós teríamos 4 vezes 10 a menos 3 metros. Então, essa continha nós vamos resolver para achar o volume. Lembrando, quilômetros são 1000 metros, por isso que eu coloquei aqui 10 a terceira metros. E milímetros são 10 a menos 3 metros. Bora ver quanto vai dar isso. 3,565. 10 a terceira ao quadrado dá 10 a sexta. E metro elevado ao quadrado dá metro quadrado. Aqui repete, 4, 10 a menos 3 metros. Agora veja. 10 a sexta vezes 10 a menos 3 vai dar 10 elevado à terceira. Que eu vou eliminar andando essa vírgula aqui, 3 casas para a direita. Então, no fim das contas, esse volume vai ser 3,565 vezes 4, metro quadrado vezes metro, que dá metro cúbico. É isso aqui que nós vamos dividir pelo tempo de 20 minutos para sabermos qual foi a vazão da chuva nesse dia aí. Vamos logo multiplicar isso aqui. 4 vezes 5 dá 20, fica 0, vão 2. 4 vezes 6 dá 24, com 2, 26, vão 2. 4 vezes 5, 20, com 2, 22, vão 2. 4 vezes 3, 12, com 2, 14. Então, caíram aí 14.260 metros cúbicos de água. Isso em 20 minutos. Quanto é que vai ser a nossa vazão, então? Agora sim. Calculando a vazão, se foram 14.260 metros cúbicos em 20 minutos de chuva, a vazão da chuva, só dividir isso daí. Posso aqui cortar 0 com 0. 1.426 por 2. Bora lá. 14 por 2 dá 7. 2 por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. 713 metros cúbicos por minuto. Ou seja, com essa chuva aí, meus amigos, daria para encher 713 caixas d'água nessa cidade a cada minuto de chuva que caiu. Beleza?